Oi, você sabia que o pâncreas é um dos órgãos mais vitais do seu corpo e que alguns alimentos podem estar prejudicando-o neste momento? Neste vídeo, você aprenderá tudo sobre o pâncreas, sua localização, suas funções, os sinais de que ele pode estar com problemas, os tratamentos disponíveis e, por fim, falarei sobre o câncer de pâncreas, sua gravidade e quais sinais e sintomas não devem ser ignorados para uma detecção precoce. Mas antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e familiares, pois quando se trata da sua saúde, da nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então, compartilhe. E me diz uma coisa: você já teve algum problema no pâncreas ou conhece alguém que foi diagnosticado com câncer de pâncreas? De onde você é, do Brasil ou de outro lugar do mundo? Registre abaixo. Vamos nessa. O pâncreas, uma glândula de grande porte com formato semelhante a um peixe, está situado na parte posterior do abdômen, atrás do estômago. Desempenha dois papéis fundamentais, tanto no processo de digestão quanto na produção de determinados hormônios. Assim, a parte exócrina é responsável pela produção de enzimas digestivas como lipase, amilase e protease. Por exemplo, ao consumir um pão francês, a amilase é responsável por transformar o amido em glicose. Por outro lado, a lipase tem a função de decompor as gorduras em ácidos graxos. O pâncreas produz de 1 a 4 litros de suco pancreático diariamente para auxiliar na digestão dos alimentos. Esse suco, que contém muitas enzimas digestivas, é liberado no intestino delgado para decompor gorduras, proteínas e carboidratos em moléculas menores. Mas isso não é tudo, certo? Ao pensar em pâncreas, vem à mente diabetes e insulina. E essa é a função endócrina do pâncreas. A fabricação de hormônios como insulina e glucagon. Ambos são liberados na circulação sanguínea. Após uma refeição, a insulina contribui para a redução dos níveis de açúcar no sangue. Por outro lado, quando você precisa deles, o glucagon eleva esses níveis. Por exemplo, quando você está em jejum, é o glucagon que eleva os níveis de glucose no sangue. Agora que você conhece a localização e a função do pâncreas, pode me perguntar quais são os sinais de alerta de que ele está em perigo. Geralmente há 5 sinais e sintomas. Primeiramente, a dor abdominal, particularmente na região superior da barriga. Muitos pacientes relatam uma dor em faixa que circunda o abdômen e irradia para as costas, e pode ser constante ou intermitente, e tende a se agravar ao consumir alimentos gordurosos ou ricos em proteínas. E veja que curioso: para algumas pessoas, a dor diminui quando você avança. O segundo sintoma é náusea e vômito. Quando o pâncreas está inflamado, sua capacidade de digerir alimentos adequadamente é comprometida, resultando em náuseas e vômitos. Ademais, a obstrução do ducto pancreático causa irritação no pâncreas, ou a dor abdominal em si pode causar isso. Terceiro, diarreia e fezes oleosas. Esteatorreia é o termo que usamos para descrever uma digestão inadequada de gorduras. E sabe como você nota isso nas suas fezes? Haverá óleo nas fezes e no vaso sanitário. A cor ficará mais amarelada, as fezes flutuarão em vez de afundar, o intestino ficará mais solto e, às vezes, as fezes ficarão mais pastosas. Além disso, o cheiro é muito desagradável. E o que ocorre se você não consegue metabolizar a gordura presente na sua alimentação? O quarto sintoma é perda de peso sem explicação. Isso pode indicar que seu pâncreas não está produzindo enzimas digestivas suficientes ou pode ser um sinal de câncer de pâncreas. Isso também emagrece rapidamente. E o quinto sinal é o aparecimento de amarelo na pele e nos olhos. A pessoa adquire uma coloração amarela, semelhante à de um canário. Isso pode indicar um bloqueio do ducto biliar devido a complicações no pâncreas. É claro que também pode ser uma questão hepática. Quais são as enfermidades associadas ao pâncreas? A primeira, como você já sabe, é o diabetes, que é o principal. Possui diabetes tipo 1, condição em que o pâncreas não produz insulina. E no tipo 2, que é o mais comum,
há resistência à insulina ou o pâncreas não consegue produzir a quantidade necessária para o corpo. Ambas as condições são graves e precisam ser controladas adequadamente. Sem um controle adequado, podem levar a complicações graves, como doenças cardíacas, danos nos nervos, problemas oculares e renais. Porém, não se trata apenas de diabetes. Há também a pancreatite extrema, que é uma inflamação aguda e grave do pâncreas. Pode ser bastante dolorosa. A principal causa é cálculo biliar. O cálculo biliar se deslocará e bloqueará o ducto biliar. E o segundo motivo é o consumo elevado de álcool. A outra condição é a presença de altos níveis de triglicerídeos. Se não for tratado prontamente, pode resultar em sérias complicações como infecções, problemas renais e até mesmo óbito. A pancreatite crônica também é uma condição inflamatória persistente que pode causar cicatrizes permanentes no tecido pancreático, diminuindo sua função. E também enfrentamos o temido câncer de pâncreas. É horrível. Para se ter uma ideia, em 2019, o câncer de pâncreas ocupou o terceiro lugar entre as principais causas de morte por câncer nos Estados Unidos. Mais de 45 mil mortes. Em 2020, o Brasil registrou mais de 11 mil mortes. O que salva é o diagnóstico precoce, porém é bastante desafiador. Isso faz com que esse câncer seja um dos mais difíceis de tratar. Um dos mais letais. Tenho 3 pacientes que venceram o câncer de pâncreas. Tudo porque o diagnóstico foi feito precocemente. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais e buscar assistência médica imediatamente ao perceber qualquer sintoma suspeito, seja em si mesmo ou em alguém conhecido. Existem 100 sintomas e sinais de câncer de pâncreas que você precisa conhecer. Primeiro, isso precisa ser feito. Já expressei minha opinião. A pele e os olhos adquirem uma coloração amarelada. O fígado excreta normalmente a bilirrubina. Contudo, tumores pancreáticos, particularmente na cabeça do órgão, têm a capacidade de obstruir o ducto biliar, o que impede a bilirrubina de fluir do fígado para o intestino. Isso causa um aumento nos níveis de bilirrubina no sangue, o que pode levar à icterícia. Em segundo lugar, dor abdominal. Ou nas costas, tumores pancreáticos podem provocar uma dor intensa, principalmente quando atingem os nervos que cercam o pâncreas. Terceiro, perda de peso não intencional. Você não está seguindo uma dieta nem fazendo exercícios extras. Geralmente, pessoas com câncer de pâncreas apresentam pouco ou nenhum apetite. Além disso, há a má absorção de nutrientes em decorrência da insuficiência pancreática. Além disso, o metabolismo vascular se intensifica. Além disso, há a presença de uma resposta inflamatória sistêmica que utiliza energia e nutrientes do organismo. Por todas essas razões, perde peso rapidamente. Quarto, sensação de náusea e vômito. Já mencionamos que há náuseas e vômitos intensos, especialmente após as refeições. Houve aumento da vesícula biliar ou do fígado. A obstrução do duto biliar pode levar ao aumento da vesícula, e a propagação do câncer também pode causar o aumento do fígado. E mudanças nos níveis de açúcar no sangue são outro sintoma relevante. Como o pâncreas é responsável pela produção de insulina, em certas situações a glicose pode aumentar. A pessoa não era diabética, mas de repente passou a ter diabetes descompensada. Quais são os elementos de risco? Idade avançada, antecedentes familiares de câncer de pâncreas, consumo de tabaco, obesidade. Todos esses representam riscos consideráveis. Apesar de os resultados não serem totalmente conclusivos, há indícios de que o alto consumo de carne vermelha, particularmente a carne processada, pode estar ligado ao aumento do risco de câncer de pâncreas. Em se tratando de dieta, quais alimentos são mais prejudiciais para o pâncreas? Certos alimentos são verdadeiros inimigos para ele. Esses alimentos podem fazer parte da sua dieta diária e, sem que você perceba, estão causando prejuízos significativos ao seu organismo. Alimentos fritos e gordurosos, especialmente os que contêm gorduras saturadas e trans. Por exemplo, alimentos de fast food e óleos refinados, principalmente quando são reutilizados.
O açúcar refinado é o segundo item, presente em praticamente todos os alimentos processados. Basta conferir o rótulo. Além disso, há refrigerantes, sucos industrializados e energéticos. O consumo excessivo de açúcar pode causar inflamação no organismo, elevando o risco de complicações pancreáticas. Alimentos processados, como comidas prontas para micro-ondas, salgadinhos, salsichas, salames e mortadela, podem causar danos ao pâncreas. E também não posso deixar de mencionar o álcool. Em algumas pessoas, até mesmo pequenas quantidades podem provocar inflamação no pâncreas. E o que você pode incluir na sua dieta para tornar o seu pâncreas ainda mais saudável? Adote uma alimentação balanceada. Muitas frutas e vegetais são ricos em antioxidantes que ajudam a proteger as células pancreáticas. Maçãs, peras, rúcula, pepino, brócolis, espinafre, couve e alho são exemplos disso. Grãos integrais, como o arroz integral, e leguminosas, que ajudam na digestão e oferecem nutrientes fundamentais. O pâncreas processa com mais facilidade proteínas magras como peixe, frango, tofu e leguminosas. Gorduras saudáveis como azeite de oliva extra virgem e óleo de abacate possuem um alto teor de ácido oleico. Para preservar suas propriedades anti-inflamatórias, eles devem ser ingeridos crus. Além disso, há nozes e sementes como chia, linhaça, gergelim e semente de abóbora, que possuem características anti-inflamatórias e antioxidantes. Manter um peso saudável é importante, pois a obesidade eleva o risco de desenvolver doenças pancreáticas, como pancreatite e câncer de pâncreas. Mantenha-se bem hidratado, a ingestão adequada de água contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo e pode ajudar na prevenção de problemas pancreáticos. Certamente, pratique exercícios com regularidade. A atividade física contribui para manter um peso saudável, melhora a circulação sanguínea e diminui o risco de doenças pancreáticas. Evite o uso de medicamentos desnecessários e realize exames de saúde regularmente. Exames de sangue, como lipase e amilase, juntamente com um simples ultrassom abdominal, podem revelar a condição do pâncreas e detectar pneumonia. No entanto, exames como tomografia e ressonância magnética oferecem imagens mais precisas. Como mencionei, o pâncreas é um dos órgãos mais importantes do seu corpo e é essencial cuidar dele para que continue funcionando de maneira eficiente. Gostou do conteúdo? Deixe um comentário abaixo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir essas verdades. Agradeço imensamente.